Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o Aurélio Decker, né? E com o doutor Rui Noronha, que ele é assessor especial jurídico do gabinete da prefeita. Então, a gente tem que estudar muito para ter esse cargo, que é um nome muito comprido, né? A gente tirou o senhor das suas férias, doutor? Ou não? Pois olha, eu continuo atuando, trabalhando, né, e não pretendo tirar férias tão cedo. Ai, que coisa Né? O maravilhosa. volume de atividades, né, e de serviços exige assim, um acompanhamento permanente, até porque outros secretários e procuradores aproveitam esse período de férias, que é o recesso forense, Sim. né, mas a minha atuação não é tão judicial, e sim mais no assessoramento jurídico. Uhum. Hoje a gente tem um assunto para falar com o doutor Rui, que é sobre os ônibus, né? Então, a gente tem ouvido falar que diminuiu os horários dos ônibus e também estão tendo muito atraso dos motoristas, tudo. Então, a gente queria ouvir a tua opinião, doutor, sobre isso. Tem uma fiscalização sobre esses atrasos dos horários? Tem bastante reclamação? Vocês têm ouvido isso também? A diretoria de transporte coletivo, de transporte público, né, recebe realmente reivindicações e reclamações dos usuários, e, além disso, existe uma equipe de fiscalização que comparece em vários pontos, na Praça Centenário, que tem lá uma concentração dos usuários que vêm no bairro Canudos, aqui na Santo Afonso, e no Paradão, principalmente, onde se concentra seja em trânsito, ou seja em embarque e desembarque, a maioria dos usuários do transporte coletivo. E realmente o nosso transporte coletivo está numa situação de muita precariedade. A gente vê ônibus com vida útil ultrapassada há muitos anos, né? Mas isso, lamentavelmente, não é um privilégio só de Novo Hamburgo. Nós estamos assistindo isso, com algumas exceções, em várias cidades da grande Porto Alegre, da região metropolitana e principalmente já em Porto Alegre. Por exemplo, o sistema de lotação que havia sido implantado em Porto Alegre, muitos permissionários estão devolvendo a permissão, não querem mais atuar pela dificuldade que hoje o sistema de transporte público enfrenta. Nós temos que realmente repensar o nosso transporte coletivo, não só em Novo Hamburgo, como em todas as regiões do país e no estado do Rio Grande do Sul, principalmente. Deixa eu pegar uma carona no microfone. O senhor fica de repórter. E esse calor, doutor, porque na licitação existe uma obrigatoriedade que as empresas vencedoras tivessem um número mínimo de ônibus com ar-condicionado. Nós estamos passando um verão senegalês, desértico, né? E as pessoas sofrem muito, né? Não tem mais o que fazer, né? Essas empresas não vão providenciar ar-condicionado nos ônibus, né? Essas que estão em regime provisório, emergencial. Essas empresas que hoje estão explorando o transporte coletivo, né, em Novo Hamburgo, são as mesmas que impugnaram a licitação, onde nós exigíamos e estamos continuando a exigir que toda a frota venha a ter ar-condicionado. Se reclama muito, e as empresas reclamam muito, da concorrência dos transportes por aplicativos. Mas no momento em que tu oferece um ônibus com segurança, com qualidade, com conforto, com ar-condicionado, muitos usuários que hoje usam o transporte por aplicativos vão voltar a usar o transporte coletivo, porque ele é mais seguro. Nós exigimos, por exemplo, tanto no outro edital quanto no próximo que vai ser lançado, 2 câmaras de monitoramento internas, uma na frente e outra atrás, para acompanhamento interligado com o sistema de segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. E 2 câmaras, isso é uma inovação, né? 2 câmaras externas, uma frente e outra atrás, também com esse sentido de buscar trazer mais segurança para o usuário. Nós estamos exigindo e vamos continuar exigindo o ar-condicionado, porque é uma necessidade nossa, da população. A pessoa sai de casa para ir para o trabalho, ou sai do trabalho para ir para casa, ele tem que ter Chega a passar mal. um mínimo de conforto. Nós temos uma cidade aqui na região que tem a sua frota com 100% dos ônibus com ar-condicionado, que é Esteio. E uma das empresas... pequena, né? Esteio, sim, pequena. Uma das empresas que se ofereceu e apresentou a proposta para assumir o transporte coletivo aqui em Novo Hamburgo é a mesma que explora em consórcio em Esteio.
Quer dizer, já tem a experiência, já tem a estrutura. As atuais empresas reclamaram disso, disseram que isso era um exagero, que isso encarecia o custo dos ônibus, que isso encarecia o custo da passagem. É bom a gente saber disso. Né? E aí nós mantivemos. Agora, veja bem, eles impugnaram a licitação, a última, onde houveram dois concorrentes, mas não participaram. Né? Mas eles têm o direito de impugnar. É um direito constitucional, todo mundo tem direito de questionar. Tá né? Não se pode impedir. Agora, por que eles não participaram? E houveram duas empresas, uma de Curitiba e uma de Santa Cruz, que apresentaram propostas e se dispuseram a cumprir todas as exigências do edital. Né? Ônibus novos, com vida útil pequena, né, exatamente para acabar com essa história de tu andar com ônibus com 20, 25 anos de uso, de vida útil, ultrapassando e encarecendo o custo, porque a manutenção de um ônibus velho é que nem a manutenção de um carro velho, toda hora tu está na oficina. Agora, doutor... Então, nós estamos renovando agora esse edital. É lógico que nós estamos revisando essa questão, digamos assim, de itinerários e frequência de horários, né, porque a gente... muito embora haja uma expectativa de que eu tenha um ônibus a cada 10 minutos ou a cada 5 minutos, isso encarece a tarifa. Então nós temos que racionalizar, procurar o equilíbrio entre atender a necessidade mínima da população e manter a tarifa o quanto possível econômica. O senhor acredita que dentro ainda dessa gestão da prefeita Fátima e do senhor e dos demais secretários será possível fazer? Porque a prefeita, eu lembro bem, logo no início da gestão, nós fomos andar de ônibus, uma honra andar com a prefeita, ela aceitou um convite. Vila Marte. Eu sequestrei ela de uma solenidade e disse, nós vamos de ônibus no centro, e ela concordou. E aí conversamos no caminho, prefeita. Nós estamos há mais de meio século nas mãos das mesmas empresas. Eles fizeram fortuna, ganharam dinheiro, prestaram serviços bons até um determinado momento. Mas com essas mudanças, agora nos últimos anos, o serviço tem ficado muito precário e tal. E ela disse, uma das metas que eu tenho, já falei com o doutor Rui, ela sempre falava que o senhor e o outro advogado, o nosso amigo que veio da SEASA, o Cássio disse, Cássio. Essas coisas importantes eu sempre discuto com os dois, todos esses temas. E ela falou dentro do ônibus, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Vai terminar o monopólio do serviço de ônibus dessa cidade. Então, eu lhe pergunto, o senhor acredita que é possível ainda dentro dessa administração? Aurélio, não é um compromisso só da prefeita Fátima, é um compromisso pessoal meu como cidadão de Novo Hamburgo. Também Estou imbuído disso, nós temos enfrentado dificuldades, né? Realmente não é uma licitação fácil de ser desenvolvida e colocar no papel as coisas, né? Tanto que o nosso edital foi aprovado pelo Tribunal de Contas. E as empresas tentaram impugnar esse edital no Tribunal de Contas e foram rechaçadas. Aí conseguiram suspender temporariamente e o que nós resolvemos? Ao invés de ficar numa discussão judicial, que pode demandar 1, 2, 3, 4, 5 anos discutindo se é focinho ou é tomada de porco, se é focinho de porco ou é tomada, resolvemos cancelar aquele edital e estamos reformulando todo o edital. Basicamente fazendo o quê? Um anexo detalhando tudo o que é exigido no edital. Qual é a fórmula de cálculo? 2 e 2 dá 4, não pode dar 5, não pode dar 6, não pode dar 3. Né? Então, fazendo um glossário, digamos assim, de todas as exigências e todos os requisitos do edital. Nós pretendemos lançar o edital, até porque o Tribunal de Contas, em outubro de 2019, publicou uma decisão, uma resolução, dizendo que todos os editais de concessões, permissões, parceria público-privada têm que ser encaminhado previamente ao tribunal. Nós já tivemos contato com a equipe técnica do tribunal, vamos encaminhar esse edital para lá e tão logo acolhido, recebido e feita eventual correção, nós vamos publicar novamente a licitação. Por cautela, nós vamos mandar para o Sindicato das Empresas de Ônibus de Novo Hamburgo esse mesmo edital, para que eles possam se manifestar com anterioridade, com previamente, e não depois. Porque nós temos esse compromisso de
transformar Novo Hamburgo e fazer realmente uma licitação e renovar o sistema de transporte coletivo. Sim, o senhor não me respondeu. O senhor acredita que será possível? Acredito, tanto que eu com estou essas dizendo. medidas Durante as tuas férias, né, vai acontecer. Tomara que sim. Ok. Última questão, Wênio, proponho sobre esse tema. É difícil para os ônibus, doutor. Vamos pegar um exemplo de hoje, tá? Eu tenho um Uber, ok? Então, amanhã de manhã, 6h30 da manhã, eu vou ali em Hamburgo Velho, na curva do Maracanã, ali, deve ter uma parada. Eu chego lá, quem é que tem aplicativo aí, pessoal? Eu, tá. Então, me chama, que eu estou aqui. 3 pila, R$2 por pessoa até o centro, até o Paradão. 2 pila, 2. Sim. As empresas estão postulando 4,97 uma. 4,99. 99 e 4,77 outra. Então, o sujeito pega um carro com mais 2 pessoas, vai até o centro da cidade por R$2. Isso é menos da metade do preço que se supõe. Sim. Então, eu lhe pergunto, o que vai acontecer com 40 mil usuários do serviço de ônibus de Novo Hamburgo nos próximos anos? Não são mais 40 mil, já são 35 mil. 35, porque já queda, uma redução. 5 mil já estão na... Que deixaram de utilizar, 5 mil deixaram de utilizar o transporte coletivo. Essa é uma tendência. Realmente, é uma tendência mundial. E os táxis usar, por exemplo, vans... Os taxistas estão usar com carros um pouco maiores. Lotação, isso mas aí é lotação. É lotação. É outra história, mas e por que não? Aurélio, nós temos que pensar nessa licitação no futuro. Tá. Né? Nós somos preocupados porque ela é um contrato de 20 anos, daqui 5 anos Novo Hamburgo vai ser diferente, daqui 10 anos mais diferente ainda e assim por diante. Então, ao longo desse prazo, nós temos que conceber a possibilidade de implantar outras modalidades de transporte coletivo. Né? Seja por aeromóvel, seja por extensão do trem-zul. Por exemplo, aeromóvel até Canudos, vai e volta, seja por um transporte econômico, rápido, elétrico, não poluente. Seja pelo ingresso, digamos assim, no mercado em preços acessíveis do ônibus elétrico, né? Ou movido com bateria. Então, tudo isso está sendo antecipado nesse edital, prevendo a possibilidade dessas outras modalidades de transporte ingressar. Nós estamos examinando, porque existe em outras cidades, o transporte coletivo por aplicativos. Né? Então, a gente já foi visitar algumas cidades, o pessoal da diretoria, porque é uma modalidade que existe, ela está presente e pode ser que seja essa a evolução. O que a gente tem que fazer? Qualificar o transporte coletivo. Por exemplo, cada ônibus vai ter um GPS. Então, eu usuário, vou poder baixar um aplicativo e vou ficar sabendo se o ônibus vai passar no horário. Sim, vai chegar, tá na esquina. De onde ele vem, para onde ele vai, e eu não preciso ficar lá meia hora ou 1 hora esperando na parada de ônibus. Eu vou, porque pelo meu aplicativo eu sei, olha, daqui 10 minutos ele está ali. Então, eu saio de casa e vou até ali. Sofro menos risco de algum assalto, alguma agressão. Paralelamente, aí uma outra informação privilegiada. Tá bom, muito obrigado. Nós estamos analisando, para lançar também esse ano, né, um processo de licitação para implantação de paradas de ônibus, com iluminação alimentada por placa solar. Que beleza. Né? Porque tu passa pela cidade, tirando aqueles locais mais centrais, tem um monte de parada de ônibus que não tem nem iluminação. Que espetáculo. Né? Então, isso a gente tem que crescer junto. Sim. Né? Ontem, mas doutor, pode ter certeza, não é fácil. Ontem li uma reportagem da revista Época Especial. A cidade de Shenzhen, que eu conheci há 40 anos na China, quase 40 anos, era uma aldeia de pescadores com 30 mil habitantes. Hoje eles têm 12 milhões de habitantes, é incrível, 12 milhões de habitantes. E um número que me chamou a atenção, deixa eu olhar para os nossos telespectadores, vocês vão se surpreender. Shenzhen, que tem uma empresa aérea, eu andei pela China de avião, e pela Shenzhen Airlines. É uma cidade interior, por exemplo, a Igrejinha tem uma empresa aérea. É outro padrão. Eles cresceram muito. Vamos lá.
que eu queria contar, que eu li 2, 3 vezes. Eles têm 15 mil ônibus na cidade de Shenzhen, 12 milhões de habitantes, 15 mil ônibus. São Paulo tem 14 mil ônibus, foi a comparação que fizeram. Todos elétricos. Todos os carros de Shenzhen públicos são elétricos. O trânsito é uma coisa, eles estão estranhando, não tem mais barulho, o sujeito tem que ficar prestando atenção. E não tem poluição. E não tem poluição. Então, 15 mil ônibus que são elétricos e com ar-condicionado. Pois é, tu vê como são as coisas. Nós, para fazer o edital, nós temos que fazer cotação de preço. Então, a gente vai cotar quanto é que custa um ônibus sem ar-condicionado. 450 mil. Quanto é que custa, estimativa média, Sim. Quanto é que custa um ônibus com ar-condicionado? 650 mil. Quanto é que custa um ônibus elétrico, que já tem aqui no Brasil, de uma determinada fabricante? 1.200.000. Bom, o que acontece com isso? Todo o custo, todo o investimento, tudo que for, digamos assim, aplicado no transporte coletivo é pago. O empresário recebe de volta o investimento que ele fez. Ao longo dos 20 anos de concessão, a tarifa paga o custo do serviço, mão de obra do mecânico, mão de obra de lucro e tal, mão de obra do motorista, do cobrador, e o ressarcimento pelo capital que ele investiu. É justo, ainda assim tem um lucro. Isso é adequado, digamos assim, no nosso sistema digamos assim, de economia. O problema é exatamente isso. Conforme o valor que tu permita que ele faça a imobilização, o investimento, compra 120 ônibus elétricos, alguém tem que pagar, e vai acabar sendo o usuário, e aí a tarifa se torna excessivamente cara. Então, são essas balizas que a gente tem que procurar equilibrar. O ônibus sem ar-condicionado não interessa porque a população sofre, principalmente no verão. Então, o ônibus elétrico é extremamente caro, então vamos pegar o ônibus com ar-condicionado. Então, isso se procura equilibrar, né, em vários fatores, não só nisso, né? O sistema de pneus, né, quantas recapagens um ônibus pode ter, qual é a vida útil. Atingiu 6, 7 anos de uso, tem que trocar o ônibus, porque é segurança para o usuário, para o passageiro, e é economia para o próprio empresário. Porque um veículo mais novo exige menos oficina. Então, é complexa a coisa, né? Mas nós vamos principalmente chegar lá nesse ano. Vamos chegar lá. Com certeza. Doutor Rui, e sobre os motoristas dos ônibus, que eles fazem duas funções, sobre dirigir e cobrar o valor da passagem. Teve demissão dos cobradores ou continua? Não, já havia havido quando surgiu essa polêmica. Uhum. E eles ganham por duas funções, não? Não, eles ganham um adicional. Mas isso é regulado pela lei um cadastro nacional de profissões, né, e pelo dissídio coletivo da categoria deles. E essa diminuição de horários também. Agora, veja bem, na medida em que se consiga implantar um sistema de passe por aplicativos, como é o Transurb. Sim. Né, a gente busca isso em algum momento, lá no futuro, daqui 5 anos, 10 anos. Na medida em que isso vier acontecendo, cada vez menos ou cada vez mais vai ser exigido a figura do cobrador. Né? Porque o passageiro já vem com o seu passe ou implantado no celular. Hoje muita gente usa, né, o cartão. Sim, o que eu vejo, assim, gente com dinheiro é que não tem o costume de pegar o ônibus, não sabe nem o valor da passagem. São poucas pessoas. Uhum. E queria te perguntar também sobre a diminuição dos horários. Teve também diminuição dos funcionários de motoristas? Teve demissão também de motoristas para ter menos ônibus? Houveram. Nesse período agora, porque nós chegamos num momento em que a prefeitura e as empresas ficaram sem contrato. Sim. Né? Aí tivemos que buscar um ajustamento, eles chegaram dizendo, nós queremos 4,40. Não, mas com esse tipo de ônibus que vocês estão oferecendo hoje, o tipo de transporte e o serviço, não merece. Deixa a né? desejar. Vai continuar sendo esse valor. E aí é que a alternativa foi, digamos assim, racionalizar o serviço e o transporte, né? Diminuindo algumas linhas, mas mantendo o atendimento naquela região e naquelas vias. E principalmente horário de pico, públicas, né? E reduzindo
alguns horários no intervalo, naqueles momentos em que só tem um passageiro, 2, 3 Sim. passageiros. Esses horários foram suprimidos, privilegiando, ou digamos assim, no sentido de assegurar que nos horários de pico, né, e nos horários mais intermediários houvessem atendimento para toda a população. Tivemos, inclusive, alguns ajustes em razão de manifestação, digamos assim, de vários usuários. Por exemplo, em alguns hospitais, em Sim. determinado horário, houve falta de ônibus ou falta de horário. Aí se sentou com as empresas e as empresas voltaram a atender naqueles horários para atender não os pacientes, mas principalmente os trabalhadores, não os trabalhadores Sim. dos hospitais. E será que esses ajustes foram feitos no site da aviação? Sim, eu não sei, no site da prefeitura tu consegue todos os horários, todas as linhas, inclusive através de QR Code. Ai, ótimo. E a equipe da prefeitura esteve ali no Paradão, e lá nas placas que tem os horários, Sim. tem o QR Code, ensinando os usuários como conseguir aquela cópia daquele programa, que é um programa de computador, né, que transforma aquele símbolo, né, Sim. numa planilha com todos os horários de todo mundo. Além disso, se distribuiu, através da Diretoria de Transportes, em todos os hospitais, todas as unidades básicas de saúde, nas UPAs, né, todos os horários disponibilizados. Principalmente, aí sim, buscando atender os usuários. Mas é complicado, a gente está acostumado a pegar o ônibus na porta da casa e não tem mais. Tem que caminhar uma quadra e meia. Isso é outra cultura que tem que mudar. Em função do plano diretor de mobilidade urbana, qual é que é a lição? Ande mais a pé, ande de bicicleta. É um exercício a mais, né? Use menos automóvel no centro da cidade. Agora o Lelo quer puxar um assunto que ele adora falar. Não, é sobre os fios. Que é sobre os fios. Os fios. Houve a revitalização do centro. A cidade ficou bonita, ficou, meu Deus, está linda, maravilhosa. Nós realmente. somos dois admiradores da cidade à noite, né? Verdade, quando a gente volta do programa verdade. caminhando. Gostamos muito. A gente vai elogia nas muito, bancas, é muito bonito. Passamos na praça e a gente vê, escuta as pessoas elogiando muito, né? Depois de uma fase de uma reina total, né? Que foi um Deus me livre. Tchê, mas aquilo ali era um Kinder Ovo, né? O que tinha de coisa escondida ali embaixo que ninguém sabia. Era um Kinder Ovo com uma surpresa desagradável, sim, né? Sim, e era inconcebível, quer dizer, uma cidade que não tinha nenhuma planta baixa. Verdade. Né? Depois que morreu o seu Shuri, ninguém sabia mais. Junto. De onde é que passava os canos? Onde é que passava os canos, onde é que passava a tal tubulação, ele morreu, se isso era das antigas CRT, ou era da Corsã, ou era da própria prefeitura, Deus nos acuda. Tu abrir um buraco, né, para escavar, porque ali precisa trocar o solo, aquele é solo podre, né? Te deparava com dezenas de canalizações para tudo que é lado. E aí funciona, não funciona? Aí tomavam cuidado desgraçado com aqueles maquinão grandes, aquelas retas escavadeiras. Vai cavar, arrebenta buraco. Deve ter gente, muita gente. Acabou sendo problema de água, de abastecimento. Sim, claro, se tempo. queixaram o que deu. Mas deu, ficou bonito. O pavor tu vai contar agora. Aí, né? Aí criou um contraste, que eu, a Wani, que andamos muito, o que ele veio avisava? Ai, meu Deus, 5! Vamos lá, o contraste. Um centro bonito, ajeitado, e aquele serviço lamentável, que é a cargo da RGE, porque é ela que aluga os postes e tal. E ainda tem lucro com isso. E lucro. Tem 17 empresas que operam várias coisas, telefonia, sinal de TV, o raio que eu parto. São 17. Então, agora, depois de um trabalho, um dia eu cheguei na prefeitura, já contei para a Wânia, posso olhar para os telespectadores, o doutor Rui estava em fase de conclusão de um dossiê, um negócio dessa altura, dessa grossura, contando foto, contando vídeo, contando tudo que é coisa, informação. Para quê? Para ir no Ministério Público, porque é aquilo, se a gente não se mexe, a coisa não anda. Então, a prefeitura começou a atacar por um lado, e nós, a Wani e eu, especialmente nós dois, por outro, começamos a levar os fios tudo lá para o escritório da RGE. Isso aqui é de vocês, esse lixo não é nosso, nós vamos vir toda semana e largar aqui. E começamos, nós tivemos 47 mil visualizações numa dessas entregas. Eu sou um dos que visualizei. Então, ok, agora a coisa está andando, doutor. Está andando.
Agora, os bairros sofrem muito ainda, né? Tem Lomba Grande, tem tal. A prefeitura vai manter essa rigidez junto com a RGE, porque a RGE acordou e criou vergonha. E junto com o Ministério Público. E o Ministério Público tem atuado também. Aurélio, eu me recordo de que eu, pessoalmente, juntamente com o então procurador Ney Sarmento, fomos ao Ministério Público, entregamos uma denúncia documentada sobre o caos que era a cidade. Lá atrás. Lá em 2018. Isso. E a partir dali participei de uma primeira reunião, de uma segunda reunião com a RGE, depois com os técnicos, né? Mas a coisa não evoluiu muito. Esse ano, com a tua mobilização, ela foi muito importante, porque ela gerou, digamos assim, uma manifestação da população. A RGE tomou vergonha na cara, né, se comprometeu perante o Ministério Público e está fazendo. É lógico que não é aquilo que a gente queria, quer dizer, mas está melhorando. Vamos fazer a limpa, né? Na rua em que eu transito, que eu saio de casa e transito todo dia, eu fico contando aqueles fios. Qualquer dia um cara vai passar ali e vai enforcar o pescoço naquela barriga daquele fio pendurado. Qual é que é a preocupação das pessoas, né, e da própria prefeitura? Vai que corta um fio e corta uma ligação telefônica. Pode estar aí, né, uma linha de internet. Né, mas realmente eu acho que esse movimento que tu patrocinou e que tu, digamos assim, foi o autor, isso fez com que a RGE, se quiserem bater em mim, pode bater nela também, assumisse perante o Ministério Público e perante a Prefeitura de Novo Hamburgo o compromisso de realmente fazer uma racionalização nisso tudo. E estão fazendo. Não é daquela rapidez que a gente gostaria, mas estão fazendo. E os bairros serão feitos. E nós damos, e eu recebo todo mês um relatório do engenheiro responsável, o engenheiro elétrico responsável por esse acompanhamento, né? Ele me passa um relatório daquilo que vem sendo feito. E ali dá para ver que é uma evolução. E aí realmente está evoluindo. Só que estão saindo do centro para os bairros, né? Então, mas as ruas mais importantes e principais estão sendo atendidas. Mas é um perigo aquilo, fora a questão estética, é um perigo para as pessoas, para a sociedade, para pessoas que andam de moto, de bicicleta, porque já se tem relato de acidentes, aqui em Novo Hamburgo nenhum fatal, né, mas que realmente foram causados por esses fios embarrigados e pendurados no meio da rua. Eu, como sou leiga nos fios, eu passo bem longe deles, porque eu tenho medo deles estarem energizados. Fio é fio, né? A gente não sabe. E a pessoa que fica grudada com um alicate lá. E eu já fico longe, né? Porque se ele levar um choque, eu não vou encostar nele, porque eu também levar um choque, vou morrer junto. Então, ele tem a coragem que eu não tenho. Então, pode ser que esteja, né? Então, eu sempre fujo, principalmente chuva, né? Mas realmente. 6 filmes na frente do essa intervenção, digamos, não oficial, foi necessária. Do Aurélio foi fundamental para gerar vergonha na cara. Foi. Houve, digamos assim, uma posição efetiva do Ministério Público e a RGE capitulou e está realmente atendendo. A gente agradece, então, a tua presença, doutor Rui, agradeço a tua presença, Aurélio, também no programa. Então, semana que vem a gente volta com muito mais matérias e novidades para vocês. Boa noite. Say there's always magic in